Turma, então vamos lá, continuar a nossa aula. Eu decidi fazer uma pequena revisão sobre o que eu acabei de falar em relação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, porque vai cair na prova. Eu também vou fazer uma revisão para a prova, mas mesmo assim decidi reforçar alguns pontos. Primeiro, o princípio do devido processo legal está previsto no artigo 5º, é o nosso princípio base, ou supraprincípio, como alguns autores chamam, e ele guia ali todos os outros princípios, inclusive o do contraditório, que é o que nós estamos estudando na aula de hoje. E o princípio do contraditório, ele é formado por dois elementos, é importante que vocês lembrem isso, que é a questão da informação e a possibilidade de reação, ou seja, de você dar a sua versão dos fatos. Mas o que eu queria que ficasse claro para vocês é que não é só você falar, é você ter também o potencial de conseguir convencer o juiz daquilo que você está falando. Ou seja, se o juiz simplesmente não abre a sua petição e sentencia sem nem olhar, ou se o desembargador está no celular na hora que você está fazendo a sua sustentação oral, você não está ali tendo o seu contraditório garantido. E você só vai ter o contraditório garantido quando você tiver, de fato, acesso a dar a sua versão dos fatos, a falar com o juiz, seja através de uma petição ou através de uma audiência, uma sustentação oral. Além disso, eu comentei também que ele não é um princípio absoluto, porque ele pode ser relativizado caso caso não seja assegurado o contraditório, se isso não trouxer prejuízo para a parte, ou seja, se num determinado caso concreto não foi assegurado o princípio do contraditório, mas mesmo assim a parte saiu vitoriosa, não tem necessidade de eu ir lá, anular todo o processo para voltar do zero, se a parte já saiu vitoriosa, mesmo que o princípio do contraditório não tenha sido cumprido. Isso é o que diz a doutrina, e eu selecionei o autor Daniel Assunção para fundamentar essa tese, que eu concordo. Aí eu queria comentar agora sobre o princípio da motivação das decisões judiciais. Ele está na Constituição, no artigo 93, inciso 9. Ele não está no artigo 5º, é importante isso também. Às vezes cai esses detalhes em prova, gente, não na minha prova, que eu não vou cobrar número de artigo, mas às vezes cai, então é importante que vocês saibam. Então, ele está ali no artigo 93 da Constituição, que fala que todos os julgamentos dos órgãos do poder público são públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, aqui nós temos dois princípios: primeiro, o da publicidade, e segundo, o da motivação das decisões judiciais. O da publicidade a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, e nesse momento eu queria focar no da motivação das decisões judiciais. Então, esse princípio, ele permite que as partes identifiquem exatamente o que o juiz imaginou, quais foram os motivos que levaram a ele decidir de uma determinada forma. Isso possibilita que a parte consiga recorrer, até porque o nosso ordenamento jurídico ele não admite um recurso genérico com impugnações genéricas, do tipo, isso não está certo, eu não concordo. Você tem que especificar quais são os erros da sentença, onde foi que a decisão judicial está incoerente, está errada, está incorreta, não foi justa, para que você possa recorrer. E para que você consiga recorrer, obviamente a decisão ela tem que estar fundamentada, motivada. Então, nas razões do recurso, você vai poder impugnar cada detalhe da decisão a partir da motivação do juiz, para que você consiga alcançar uma mudança naquela decisão. Ou seja, o juiz decidiu da forma X, porém isso não tá coincidindo com a prova nas folhas tal que eu juntei, e por isso eu gostaria que a decisão fosse modificada para que ela alcance a justiça diante do caso concreto. Ou seja, como que eu vou conseguir fundamentar um recurso se a decisão não tiver motivada? Se a decisão simplesmente falar não concordo, julgo improcedente, não falar por quê, então eu não tenho como recorrer, eu não tenho como fazer as minhas razões recursais. E, além disso, gente, o próprio desembargador vai ter dificuldade de entender por que o juiz decidiu daquela forma se a decisão não tiver motivada. Mas aqui a gente está o tempo inteiro falando em recurso. Porque na hora do recurso, no momento do recurso. Mas então eu levantei o seguinte questionamento para vocês.
Se é só importante para fins recursais, por que então que o STF precisa motivar a sua decisão, já que o STF ele é a Corte Suprema, muitas das suas decisões são irrecorríveis, então já que elas são irrecorríveis, por que eles precisam motivá-las? Se ninguém vai recorrer, ninguém vai precisar atacar, nenhum outro julgador vai analisar aquela decisão, e aí entra na principal questão da segurança jurídica, que é para que as pessoas, a comunidade, a sociedade em geral, tenha confiança no Poder Judiciário. E para que isso ocorra, as decisões elas precisam estar fundamentadas, para que a gente consiga entender o que levou o julgador a decidir daquela forma, quais foram os motivos, para que a coletividade consiga ter segurança, fortalecer aquela instituição que é o Poder Judiciário. E eu entendo também que o cidadão, a pessoa que leva o seu problema, leva a sua questão até o Poder Judiciário, ela tem o direito de entender, de saber por que aquilo foi decidido favorável ou não a ela, que é exatamente a questão da motivação das decisões judiciais, que acaba impedindo também decisões simplesmente por motivos de perseguições políticas, de achismos, de favorecimentos, de amizade, porque se a decisão vai estar fundamentada, você tem ali motivos que levaram aquele juiz a decidir daquela determinada forma, trazendo ali maior segurança jurídica, garantindo a imparcialidade, para que você veja que não foi um motivo de perseguição pessoal, política, etc. Atrelado também ao princípio da motivação das decisões judiciais, nós temos o princípio da livre convicção do juiz, ou seja, o juiz ali diante das provas, das petições nos autos, ele vai poder decidir da forma como ele bem entender, ou seja, gente, ele não vai ficar vinculado ao parecer do Ministério Público, não fica vinculado a laudos técnicos, por exemplo, uma perícia, tudo isso vai ajudar no embasamento da decisão, mas se por algum motivo o juiz entender da forma contrária, ele não precisa obedecer aquele determinado parecer, aquele determinado laudo pericial. E ele está, como falei para vocês, ligado à questão da exigência da motivação das decisões judiciais. Agora a gente vai falar sobre o princípio da imparcialidade do juiz. Bom, a imparcialidade do juiz, como a gente está falando agora, ele é ligado à impossibilidade que juízes decidam de qualquer forma, ligado a amizades, a inimizades, perseguições políticas, opiniões políticas em geral. E para isso, gente, a Constituição trouxe algumas garantias e vedações aos juízes para garantir a sua imparcialidade. Que garantias são essas, por exemplo? A vitaliciedade, ou seja, o juiz só pode perder o seu cargo por decisão judicial transitada em julgado, a inamovibilidade, que ele não pode ser removido, aliás, a não ser que ele queira, a irredutibilidade de subsídio, ou seja, o salário dele não pode diminuir, e a Constituição trouxe também algumas vedações aos juízes, como, por exemplo, não poder receber a qualquer título nenhum dinheiro relacionado a processos, não poder exercer nenhum outro cargo ou função, salvo a de professor, dentre outras vedações que estão ali no artigo 95 da Constituição. Além também do artigo 5º, que trouxe a proibição de juízes e tribunais de exceção. Tudo isso para garantir a imparcialidade do juiz. Outro princípio processual muito importante é o da publicidade, que é também uma garantia do indivíduo, ou seja, o público tem direito de ter acesso aos autos processuais, a participar das audiências, e é também uma forma de fiscalizar a atuação dos juízes, dos promotores, dos advogados. Além disso, todos os atos judiciais são públicos, eles são publicados no Diário Oficial, onde toda a população tem acesso. Outro princípio também muito importante é o princípio da boa-fé processual. Como o próprio nome já fala, ele é uma norma de conduta que vai estabelecer um determinado comportamento que deve ser adotado pelas partes no processo, que são os sujeitos processuais. Ou seja, durante todos os atos processuais, em nenhum momento as partes envolvidas vão poder adotar condutas de má-fé, como, por exemplo, falsificar provas, esconder provas,
mentir fatos, prolongar indevidamente o processo, ou então, como por exemplo a gente falou sobre a questão da ação popular, ajuizar uma ação por motivo de perseguição política. E esse princípio ele tem previsão também no artigo 5º do CPC, que fala que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. O que esse princípio ele é também? Uma forma de limitar o direito do contraditório, ou seja, o direito ao contraditório ele não pode ser exercido de forma ilimitada, porque ele é barrado exatamente na boa-fé processual. E a gente tem ali algumas proibições, algumas punições que são dadas às partes que agem com a fé processual. A gente lembra que no caso da ação popular e da ação civil pública, que são parte da nossa matéria, a parte que agir com uma fé processual, ela é obrigada a pagar 10 vezes mais o valor das custas daquele processo. Por isso que eu achei interessante a gente ter essa aula depois da gente ter estudado essas matérias, porque aí a gente também tem como relembrar alguns pontos da matéria que tem relação com os princípios processuais. Outro princípio é o princípio da primazia da decisão de mérito. Gente, esse princípio ele surgiu com o novo Código de Processo Civil, mas ele já vinha tendo previsão ali em outras leis. Por exemplo, a lei da ação popular, ela trazia o caso onde a parte que não junta os documentos essenciais, o juiz deve primeiro mandar ela juntar antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, ou se a parte não tiver acesso, ele vai determinar a intimação daquele órgão do Estado que tem acesso àquele documento. Mas, enfim, bora falar sobre o que é o princípio da primazia da decisão de mérito. Gente, no processo pode ser que seja ou não julgado o mérito na ação que você dá entrada. Vou dar um exemplo. Digamos que você entra com uma ação para discutir um determinado contrato de uma empresa, e você é o advogado ali da empresa que está ajuizando a ação. Você não junta a procuração, por exemplo. Você foi contratado pela empresa, mas você esqueceu de entregar para a empresa assinar a procuração para que você pudesse atuar em nome dela. Aí você dá entrada assim mesmo, porque você esqueceu. Aí o juiz vai lá, verifica que ficou faltando esse documento essencial para a propositura da ação e manda você juntar a procuração. E aí você vê aquele despacho e na hora que você viu você estava fazendo outra coisa e você esqueceu, não juntou. Passou o prazo que o juiz lhe deu e você não juntou a procuração. Aí o que vai acontecer? O seu processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ou seja, o juiz não vai nem chegar a ler quais foram as causas da sua ação, os motivos da sua ação a partir de direito, porque não teve ali um requisito essencial da petição inicial, que é a juntada da procuração. Outro exemplo tem o juizado especial, por exemplo, aqui do Amazonas. Tem vários juizados. Dependendo do seu endereço, a sua ação vai ser proposta em um juizado diferente. Por exemplo, quem mora no Parque das Laranjeiras é um juizado, quem mora na Cidade Nova vai ser outro juizado. Enfim, digamos que você não sabia dessa regra, ou então se confundiu na hora de ajuizar a ação e ajuizou no juizado incorreto. O que vai acontecer? O seu processo ele vai ser extinto sem resolução do mérito, porque você ajuizou o seu processo no lugar errado. Não vai ser analisado o mérito da demanda, a questão de direito. Se você ajuizou uma ação contra Vivo, por exemplo, não vai ser lida a parte dos fatos, não vai ser entendido o que aconteceu, porque você deu entrada na ação no juizado incorreto. E aí, o que vai acontecer? O seu processo vai ser extinto sem resolução do mérito, não vai ser julgado o mérito da causa e você vai ter que ajuizar uma nova ação no juizado correto. Você vai ter que pegar aquela ação que você já fez, verificar a resolução qualquer, o juizado certo, e aí dar entrada de novo. Então, o que esse princípio quer dizer? O princípio da primazia da decisão de mérito. A decisão de mérito ela acontece quando o juiz ele entra nos fatos que você está narrando na sua petição, na parte do direito e decide o mérito da causa. Ele vai decidir se a ação vai ser procedente ou não, dependendo se você vai ter direito ou não. Para isso ele vai ter que ler toda a parte dos fatos e de direito e para isso a sua petição inicial tem que estar completa com todos os requisitos essenciais da ação. E esse princípio ele diz que sempre que possível vai ser
tentado resolver o mérito da causa, ou seja, sempre que tiver ali um vício que vai ser cumprido, que pode ser cumprido, o juiz, antes de chegar logo extinguindo o processo sem resolução do mérito, ele vai buscar que o advogado tente suprir aquele vício da ação para que seja julgado o mérito da causa. Então, por exemplo, se o advogado esqueceu de juntar o comprovante de residência da parte, por exemplo, também você precisa juntar para comprovar aquele endereço da parte. Aí o juiz poderia simplesmente deferir de plano, olha, julgar o processo sem resolução de mérito. Aliás, olha, não tem aqui o comprovante de residência, por isso eu não vou decidir o mérito da causa. E pronto. Só que não, o que esse princípio diz? Já que não foi juntado um documento essencial, primeiro o juiz deve intimar o advogado da parte para que ele junte aquele documento. Se ele não juntar, aí que o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Lembrando, gente, que como o processo foi extinto sem resolução do mérito, ou seja, não foi analisado a questão principal do processo, nada impede que o advogado ajuize uma nova ação idêntica àquela com aquele documento que ficou faltando, por exemplo. Quando o mérito da causa ele é julgado, a gente já aprendeu a questão da coisa julgada, então vai ser operada a coisa julgada e ele não vai poder ajuizar outra ação idêntica àquela nunca mais. No caso de processos quando não é julgado o mérito, ou seja, quando é extinto sem resolução do mérito, ele pode, não há problema algum. E esse é o que diz o princípio da primazia da decisão de mérito. Sempre que possível vai ser julgado o mérito da causa, mandando que a parte emende a petição inicial, junte um documento que está faltando. Se for caso de preparo de recurso que a parte não pagou, antes de não conhecer o recurso por falta de preparo, o desembargador vai mandar a parte pagar o valor do recurso. Então, sempre que possível, o julgador ali, juiz, desembargador, ministro, ele vai tentar suprir aquela falta daquele documento que não foi juntado, daquelas custas que não foi paga, mandando a parte juntar ou pagar antes de chegar extinguindo o processo sem resolução do mérito. E ele não tá em um artigo só, não tem um artigo que fale exatamente, somente um artigo que fale sobre isso. Aliás, são vários artigos. Inclusive, como eu falei para vocês, ele tá também na Lei da Ação Popular, que é inclusive anterior ao Código, que já tinha em relação à ação popular essa ideia antes mesmo do Código de Processo Civil já trazer ela. E aqui eu trouxe para vocês 2 artigos que falam sobre isso. Então, o artigo 139, que fala: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, ou seja, sempre que possível ele vai mandar sanar o vício, suprir os pressupostos processuais antes de extinguir o processo sem resolução de mérito. E no final, outro artigo também, o artigo 1029, que fala sobre recursos aos tribunais superiores, que fala assim, no seu parágrafo 3º: o Supremo Tribunal Federal ou o STJ, Superior Tribunal de Justiça, poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Ou seja, inclusive vício formal de recurso fora do prazo, ele pode desconsiderar, desde que não considere grave. Então, é um princípio que gera certas consequências, como, por exemplo, o dever do juiz de determinar saneamento de determinados vícios processuais, emendar a inicial no caso de estar faltando determinado requisito. Comentei com vocês o caso, por exemplo, de uma procuração que esteja faltando, e relacionado também a custas processuais, preparo de recurso, se a parte não pagou o preparo, mas mesmo assim ela quis recorrer, primeiro vai ser determinado que ela pague antes de não conhecer o recurso diretamente. Então, antigamente, antes do CPC, se a parte não pagava o preparo do recurso, o desembargador nem analisava. Agora, com esse novo princípio, essa nova perspectiva, primeiro ele vai pedir que a parte pague, e aí só se a parte não pagar nessa segunda oportunidade que foi dada a ela, é que o seu recurso não vai ser conhecido. Então, gente, falando também sobre outro tópico que está na nossa emenda, selecionei aqui 3 princípios da tutela de urgência. Eu não sei se vocês lembram da aula que eu falei sobre a questão da tutela de urgência, acho que foi a aula do mandado de segurança. Comentei que a tutela de urgência era um meio de garantir um direito antes do julgamento final, ou seja, através de uma decisão interlocutória, antes da sentença final do processo, muitas vezes antes também da fase da colheita de provas, ou seja,
A parte pede ali uma tutela de urgência, uma decisão urgente que o juiz precisa dar, que pode acontecer de ter um perecimento de direito ou outras situações, e a pessoa precisa daquela decisão imediatamente. Às vezes é um remédio que ela precisa, tá ali com risco de vida, e nós temos esse mecanismo, que é a tutela de urgência, para garantir o direito de uma forma mais imediata. E eu trouxe aqui o artigo do Código que fala sobre a tutela de urgência para a gente dar uma relembrada. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, gente, se tiver probabilidade do direito, ou seja, a parte explicou direitinho que aquele direito ela é um direito da parte, onde que houve uma violação, fundamentou com a lei, com a jurisprudência, com julgados em casos similares, ou seja, tem uma probabilidade que aquela ação seja julgada procedente no futuro, e um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, por exemplo, se estiver sendo pleiteada a concessão de um remédio e a pessoa não tiver aquele remédio de uma forma imediata, pode ser que ela morra no curso do processo, e aí eu tenha um risco ao resultado útil do processo. Se estiver sendo discutida, por exemplo, uma vaga num concurso público, pode ser que no futuro seja nomeada novas pessoas e aquela vaga não tenha mais. Então existem N situações. Por exemplo, também no caso de uma inscrição da pessoa no Serasa, pode ser que a pessoa perca a possibilidade de comprar sua casa, de fazer algum contrato, por estar com seu nome negativado indevidamente. Então, esse mecanismo processual ele veio para garantir um direito de uma forma mais imediata. Por isso, eu selecionei como primeiro princípio relacionado à tutela de urgência o princípio da celeridade processual. E o princípio da celeridade processual ele está relacionado com o princípio da razoável duração do processo, que é outro princípio também muito importante. Ou seja, gente, o significado principal desses dois princípios é que o processo ele precisa durar um tempo razoável, como o próprio nome fala, ou seja, não pode durar ali uma eternidade, para que a parte não acabe, às vezes, até morrendo e não tendo o seu direito ali garantido, ou esperando um tempo totalmente desnecessário, uma coisa totalmente exagerada, muitos anos para garantir um direito que deva ser garantido de uma forma mais rápida. Ou seja, o processo ele tem como objetivo satisfazer os anseios daqueles que buscam a justiça. O Poder Judiciário ele existe para evitar o cometimento de injustiças, para garantir os direitos fundamentais à população. Então, se a pessoa busca o Poder Judiciário, ela tem o direito de ter uma resposta dada por um juiz imparcial, através do devido processo legal, tudo aquilo que nós estudamos, pública, mas também ela tem direito que essa decisão ela seja dada num tempo razoável, um tempo mais célere. Por isso nós temos a questão da tutela de urgência diretamente ligada com o princípio da celeridade processual. Outro princípio, gente, é o princípio da segurança jurídica, que é a base para a efetividade de direitos em situações de urgência. Ou seja, o que é a segurança jurídica? Ele é um princípio muito vago, a gente poderia ficar conversando sobre ele horas e horas e horas, porque ele tem várias nuances também. Então, você tem que ter, ele é ligado a uma questão de satisfação, de confiança das pessoas nas instituições de justiça, no poder judiciário, nas instituições públicas relacionadas à justiça. Então, se você busca o Poder Judiciário, é porque você teve ali uma violação de direito, você teve ali uma pretensão resistida e você precisa de uma decisão muitas vezes mais rápida, mais urgente, porque você está ali tendo prejuízos, como, por exemplo, um nome que é colocado no Serasa de uma forma indevida. Às vezes você nunca nem comprou na empresa por conta de um erro, seu nome é colocado negativado de forma indevida, você está tendo ali diversos prejuízos. Às vezes, no caso de uma empresa, prejuízo à moral, ao nome da empresa, a empresa não consegue fazer contratos, não consegue comprar imóveis, a pessoa física não consegue comprar sua casa, não consegue comprar seu carro, tudo por conta de uma injustiça que foi cometida. Então, quando ela busca o Poder Judiciário tem que garantir aquela confiança do cidadão, do indivíduo, da população, da sociedade em geral, de que vai ser dada uma decisão célere e justa diante do caso concreto.
E tudo isso que eu tô falando para vocês também tem total ligação com o princípio da efetividade, que por sua vez é ligado ao princípio da eficiência, que está ali no artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da administração pública em geral, o princípio da celeridade, da razoável duração do processo, do devido processo legal, o princípio do acesso à justiça. Então, a partir do momento que você busca a justiça, você dá entrada num processo judicial, você tem direito que ele seja um processo realmente efetivo, que traga essa igualdade de tratamento entre os sujeitos processuais. Então aí também tem toda aquela questão de igualdade de tratamento entre parte e Ministério Público. Às vezes a pessoa tem aquela sensação de que o juiz já ali combinou com o Ministério Público uma determinada decisão. Isso é algo que não pode acontecer, então às vezes a parte se sente ali meio intimidada frente ao Ministério Público, e a ideia é que tenha essa paridade de armas, que uma parte não se sinta assim em detrimento da outra, até porque todas elas devem ser tratadas de forma igual, tanto a pessoa que está ali com o advogado como quem está assistido pela Defensoria Pública. Hoje os defensores públicos têm um nível tão alto que muitas vezes não tem diferença. Aliás, a ideia é que não tenha diferença entre quem está ali assistida por um defensor público e quem está ali com o seu advogado particular. Então, a pessoa, se ela não tivesse tido uma violação de direitos, ela não, teoricamente, precisaria do Poder Judiciário. É por isso que, através do princípio da efetividade, segurança jurídica, celeridade processual e todos os outros que nós vimos, a ideia é que busque ali garantir a segurança jurídica e a confiança que as pessoas têm nas instituições de justiça. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, uma aula um pouquinho diferente das outras. A gente acabou entrando em alguns temas mais processuais propriamente ditos. Eu acho que ficou interessante essa aula depois que a gente já teve uma noção de algumas ações, até para que eu pudesse usá-las como exemplo na nossa aula e aí fazer também uma revisão. É isso, aguardo as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Obrigada!